outra propriedade do CSS é a propriedade que é uma das mais utilizadas, que é a propriedade text, né? A propriedade text, ela formata o texto que vai ser mostrado, ok? Então a primeira propriedade do text é a propriedade color. E na verdade o que é que ela faz? Ela define a cor do texto que vai ser mostrado, tá? Então se você tem um parágrafo, se você tem um cabeçalho, um span, o que for, ou uma div, todo o texto dentro desse elemento HTML vai ser colocado na cor que você especificar, tá? Os padrões de cores podem ser todos aqueles que a gente já estudou, né? Pelo nome, pelo hexadecimal, pelo RGB, RGBA, HSL e assim por diante. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um parágrafo em que toda a cor do texto desse parágrafo vai ser em azul, certo? Propriedade simples e bastante utilizada. A outra propriedade é o alinhamento do texto, tá? Quando você tem um parágrafo, por exemplo, e você quer alinhar ele, você pode alinhar de diversas formas. Você tem a propriedade text-align, tá? Que alinha o texto dependendo da posição. Você tem o right, que é o texto alinhado à direita, o left, que é o texto alinhado à esquerda e é o valor padrão, tá? Se você não colocar nenhuma definição de alinhamento, ele vai ficar sempre alinhado ao esquerdo. Você tem a propriedade center, o valor center, que alinha o texto no centro do elemento, e a propriedade justify, que ele alinha o texto pelas margens do elemento, tá? Ou seja, ele justifica o texto, deixa o texto justificado, ok? Então, por exemplo, se eu tiver uma div com texto align center, todo o texto que eu colocar nessa div, ele vai ficar centralizado dentro da div em relação ao tamanho da div, tá? Se a div não tiver tamanho especificado e ela ocupar todo o espaço da tela, todo o espaço entre a margem esquerda e direita, o texto ele vai ficar no centro. Se a div tiver um tamanho menor, vai ficar no centro do tamanho especificado por essa div, ok? A propriedade Text Decoration é, como o nome está dizendo, é uma decoração que você coloca na fonte, tá? Por exemplo, ele adiciona uma linha decorativa. Ele pode ser usado nos seguintes formatos: Text Decoration Line, Overline, Line Through e Underline. Ou seja, você pode colocar uma linha acima do texto, no meio do texto, do que você escrever, ou abaixo, tá? E tenha também a Text Decoration Color, que você pode colocar o nome da cor, RGB, HCL, todas aquelas cores que a gente viu. Como também o estilo, aquele estilo, por exemplo, igual os das bordas que a gente viu, sólida, dupla, pontilhada, tracejada, e esse formato aqui, Wave, que é como se fossem umas ondinhas, tá? E o outro é a largura dessa linha, tá? Você pode colocar em px, em porcentagem, automático e assim por diante. E você tem a forma contraída do Text Decoration, tá? A forma contraída é você usar todos essas características aqui em uma linha só, tá? Então, vamos para o nosso VS Code. E aqui no VS Code eu vou usar aquela margem, aquela mesma div margem que eu coloquei, tá? E vou fazer as considerações sobre a cor, né? Então, digamos que eu queira colocar a color como, sei lá, fúcsia, que é uma cor do já pré-existente, tá? Posso colocar o text decoration como solid, red não, vou colocar blue para ficar bem contrastado. Blue, 2px, line through, tá? Então essa é a forma contraída. Eu já estou colocando todas as especificações do texto na tela. Então se eu vier aqui para o meu navegador, se eu vier para o meu navegador e der um refresh, tá aqui meu text decoration, tá?
Eu não coloquei o alinhamento, né? Coloquei a cor, mas eu posso colocar aqui também o alinhamento desse texto. Você vê que aqui ele tá um parágrafo que está desalinhado, né? Então eu vou no VS Code colocar desse meu texto, text align, vou colocar como center. Center não, vamos colocar como justify. Justify, tá? Então quando eu venho aqui no navegador, dou um refresh, você vê que o texto ele ficou todo alinhadinho de acordo com as margens. Aí você pode até dizer, professor, tá tão feio, né, esse texto aqui, batendo aqui na borda. O que é que eu posso fazer aqui então? Lembrando que foi o que a gente fez anteriormente, nós podemos colocar aqui um padding. Podemos dizer aqui o seguinte, padding, padding de 5px. Ele vai botar 5px em todas as bordas, né? Então se eu venho aqui para o meu navegador e dou um refresh, ele afastou um pouco mais os elementos, ok? Então vamos voltar à nossa apresentação para ver outras características. Então nós vimos o text decoration e aqui um exemplozinho, tá? Que eu posso utilizar. Tem também o text transform, tá? Que você pode formatar a escrita em maiúscula ou minúscula em um texto, tá? Ele pode ser usado para transformar todas as letras em maiúsculas, minúsculas ou colocar as letras iniciais como maiúsculas, tá? Uppercase, todas as letras do texto ficam maiúscula. Lowercase, todas as letras do texto ficam minúscula. E capitalize, todas as letras do texto ficam com a primeira letra maiúscula, ok? Vamos fazer algum exemplo aqui. Vamos voltar para o nosso VS Code e colocar aqui o seguinte. Eu posso dizer aqui que o text transform vamos colocar como uppercase, tá? Então se eu volto aqui para o meu navegador e dou um refresh, as letras todas estão em uppercase, tá? Então não importa a letra que eu colocar no meu fonte HTML, tá? Pela notação do CSS, o que tiver de texto escrito aqui vai ficar no formato que eu quiser, tá? Então eu posso colocar o que eu quiser no meu HTML, escrever da maneira que eu quiser e ele vai colocar o texto todo maiúsculo, ok? Então vamos voltar para a nossa apresentação e ver outra propriedade do texto. Text Transform, nós vimos Text Spacing. Text Spacing é para formatar o recuo da primeira linha, ou o espaçamento entre as letras, ou o espaçamento entre as linhas e assim por diante. Então nós temos um valor padrão, o HTML, de espaçamento de texto, tá? E nós podemos aumentar esse espaçamento. O TextDent, ele aumenta o recuo na primeira linha do texto. Então, por exemplo, se eu crio um parágrafo, tá? Estou no meu site em formato parágrafo e eu quero que a primeira linha desse parágrafo ele fique com um espaçamento diferente das outras linhas, tá? Que é o que a gente faz, por exemplo, no editor de texto, que a gente especifica o recuo da primeira linha do parágrafo, tá? Você pode usar isso no CSS como text spacing, a propriedade TextDent. A outra propriedade era letter spacing, que é o que? O espaço entre os caracteres de uma palavra, certo? Então, se você escreve uma palavra, ou até mesmo um parágrafo, um cabeçalho, você quer que essas letras estejam mais espaçadas, você pode usar a propriedade letter spacing. Line height define o espaço entre as linhas.
Então, por exemplo, eu tenho um parágrafo que tem um espaço entre linhas de um, eu posso aumentar esse parágrafo. Por exemplo, em trabalhos acadêmicos, geralmente o espaço ele é de 1,5, tá? Nós podemos formatar esse espaçamento também para uma apresentação em HTML, ok? E o wordspace ele define os espaços entre as palavras, ok? Então nós temos assim vários tipos de espaço: espaço entre as letras, espaço entre as linhas e espaço entre as palavras, ok? Então são esses três espaços que nós podemos definir com a propriedade text spacing. Então, antes de partir para a propriedade fonte, vamos voltar aqui ao nosso VS Code e fazer algumas alterações nessa mesma margem, nessa mesma div que a gente está usando, tá? Eu posso dizer aqui que o text indent, ele vai ter, digamos, 10px, tá? Ou seja, a primeira linha vai ter um espaçamento do início do parágrafo de 10 pixels. Posso dizer que o letter spacing também vai ter 2px, ou seja, as letras elas vão estar separadas uma das outras por 2 pixels. O line height, ele vai possuir um espaço de 3px entre uma linha e outra, tá? E o word spacing eu posso colocar como espaço, digamos, de 3px também. Então vamos ali no navegador ver como é que vai ficar essa formatação. Então aqui no navegador, quando eu dou um refresh, você vê que as letras ficaram juntas e tal. A gente fez uma pantomima aqui, né? A gente causou uma pantomima. Vamos voltar no nosso VS Code e aumentar esses tamanhos aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é o text dentro. Vou botar para 20px. Opa, vou botar para 20px, tá? Vou colocar o letter spacing para 10px, o line height 10px e o word spacing 10px, ok? Vamos voltar lá para o nosso navegador. E aqui no navegador nós temos isso aqui. Vê que as palavras ficaram mais espaçadas, as letras. O espaço entre as palavras também ficou mais espaçado, tá? Só a distância da linha uma da outra que ainda ficou junto, por causa do tamanho da letra, né? A letra ela já tem um tamanho grande, então o espaço entre elas ficou ainda um pouco junto, né? Mas já vimos que podemos formatar esses espaçamentos. Vamos voltar lá para o VS Code e alterar esses espaçamentos, o line height, vamos botar para 25px. Então a gente volta aqui para o nosso navegador e no navegador eu já faço isso aqui, tá? Então você vê que ele está bem espaçado, o espaço entre as letras também existe um espaço maior, ok? E assim por diante. Alguns espaços aqui estão grandes, por quê? Porque como eu coloquei como justificado, o que é que acontece? Ele, para caber as palavras, ele deixa, ele às vezes coloca um espaçamento até maior, ok? Então essa foi a propriedade da text spacing. Nós vamos botar aqui na apresentação. Ok, e agora é a questão da fonte, né? Nós até agora trabalhamos com a fonte padrão do navegador e nós podemos mudar essa fonte, esse estilo de fonte, né? A gente primeiramente tem uma observação que escolher a fonte certa para o seu site tem um impacto na experiência do seu usuário. Então, para quem vai trabalhar com front-end, existem as regras de usabilidade. E uma das partes que eles também utilizam é a questão que eles também ensinam é a questão de uso de fontes, tá? A fonte certa pode tornar o seu site elegante e
muito bom visualmente, ok? Então, a fonte certa cria uma forte identidade para a sua marca. Usar uma fonte que é facilmente lida é muito importante, certo? E isso tudo em questão de cor, de tipo de fonte, do formato e assim por diante, o tamanho. A fonte adiciona valor para o seu texto. Também é importante escolher a cor correta e o tamanho do texto para a fonte. Então, nós temos aqui a família de fontes genéricas. Aqui eu já estou mostrando uma ilustração que mostra. A gente às vezes vê fonte sem serif ou serif. O que é esse serif? O serif é esse acabamentozinho aqui que tem na ponta, nos extremos da fonte, tá? Então, você tem aqui uma fonte sans serif, que é sem serifa, e a fonte com serifa, que é exatamente esse acabamentozinho aqui nas fontes, tá? No CSS, nós temos 5 principais famílias de fontes. As fontes serif, que eu falei para você, e ela possui um pequeno traço na extremidade de cada letra, cria um senso de formalidade e elegância, tá? As fontes sans serif são fontes que não possuem traço nas extremidades. Elas criam um visual moderno e minimalista. E o monospace são fontes nas quais o espaçamento ocupado pelas letras são iguais. Veja bem, quando a fonte ela não é monospace, uma letra X, por exemplo, ela ocupa um espaço maior do que uma letra I, tá? Porque a letra I é só um tracinho, a letra X são 2 traços cruzados, então ela possui um espaço maior, são 2 traços em diagonal, né? E isso acontece com fontes que não são monospace. Já as fontes que são monospace não interessa o formato, elas vão ocupar o mesmo espaço, ok? É como, por exemplo, aquelas fontes que a gente utiliza para demonstrar código, como as que eu estou mostrando aqui. Aquele tipo de fonte ela é uma fonte monospace, ok? E cursive são fontes que imitam a escrita à mão. Tem vários tipos de fontes cursivas também. Fantasy são fontes decorativas, são fontes com figurinhas, e assim por diante, tá? Então, nós determinamos fontes web seguras, que são aquelas fontes que são universalmente instaladas em todos os navegadores, dispositivos, tá? Entretanto, não há fontes 100% seguras. Sempre há uma chance de que uma fonte não seja encontrada ou não instalada. Entretanto, é muito importante sempre usar fontes de reserva. Nós vamos mostrar como é que a gente usa fontes de reserva, tá? Isso significa que você deve adicionar fontes de backup similares na propriedade font family, que a gente vai ver essa propriedade. Se a primeira fonte não funcionar, ou seja, se o navegador não possuir aquela fonte instalada para mostrar, ou seja, aquela fonte web segura, ele vai tentar a próxima, e a próxima e assim por diante. Então é interessante a gente sempre terminar a lista com o nome de uma família de fonte genérica. Por exemplo, digamos que você queira colocar uma fonte serifa, sei lá, Times New Roman, que é quase impossível, não tem em todos os sites, mas tem. Mas vamos dizer que você utilize um navegador que não tenha Times instalado no núcleo do navegador. O que é que ele vai fazer? Você pode colocar uma lista de fontes. Olha, se não tiver a Times, eu quero que você use sei lá, outra fonte que seja serifa, um Roboto. Não sei, pode ser Tecno-C, mas tem. Ah, não tem a Roboto. Aí você pode colocar fonte lá, serif, a família. Ou seja, a próxima fonte serif, a primeira fonte serif que ele encontrar, ele usa aquela fonte, tá? Vai desconfigurar um pouco o visual da letra no site? Vai. Mas quando você usa isso aí, você está dizendo ao navegador que utilize tais fontes. Se ele não tiver tais fontes, ele utilize daquela família de fontes, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um parágrafo que eu estou referenciando pela classe, uma classe chamada P2, tá? Em que eu posso dizer que a família de fontes dele é Arial, Helvética e Sans serif. Ou seja, se ele não tiver a fonte Arial, ele tenta a fonte helvética. Se ele não tiver a helvética, ele tenta a primeira fonte sans serifa que ele tiver.
tá? Então é interessante quando você definir a fonte, as fontes no seu navegador, você fazer dessa forma. Verifique as fontes que são aproximadas, mais ou menos parecidas, tá? Defina uma lista de fontes e, por último, você coloca a família de fontes. Porque se ele não tiver nenhuma família, nenhuma fonte dessas que você indicou, ele usa a primeira fonte sans serif, nesse caso aqui, que ele tiver. Ok? Ah, tem a fonte style, que é para especificar um texto. Tá? É itálico, que é normal, fonte style e italic. O texto é mostrado em itálico. Tá? Ou seja, se o texto ele é, como é que se diz? Se ele é escrito na vertical, normal, ou se ele é escrito meio deitado, né? Meio inclinado, ok? Então aqui, digamos que eu tenho um parágrafo que a classe dele é normal, ele vai ter uma fonte normal que é o padrão, tá? Não precisaria colocar um CSS para isso. E outro parágrafo que tem a classe italic, é a fonte style seja italic, é uma fonte mais inclinada, ok? Fonte weight é exatamente o peso da fonte. O que significa o peso da fonte? É mais ou menos como aquela propriedade do negrito, tá? Em que você dá um destaque maior na fonte, beleza? Então ela tem dois estilos principais, que é o normal, que o texto é mostrado normalmente, não precisa de você fazer estilização, e o bold, tá? Que o texto é mostrado com mais destaque. Então, P normal, você tem uma fonte weight normal. E, por exemplo, você pode colocar criar uma classe chamada thick. E se ela for usada com parágrafo, o peso da fonte vai ser bold, vai ser negrita, tá? Outra característica que todo mundo usa é o tamanho da fonte, tá? Especifica o tamanho da fonte. Então, saber manusear o tamanho do texto é importante em web design. Entretanto, você não deve ajustar o tamanho da fonte para fazer parágrafos como cabeçalhos ou vice-versa. Por exemplo, o cabeçalho é interessante que você use a tag de cabeçalho, tá? H1, H2 até o H6, ok? Não é interessante que você use um P, por exemplo, para especificar o cabeçalho, até porque quando você usa as tags corretas, melhora a legibilidade do seu site, ok? Do seu código-fonte, no caso. Então, a pessoa que lê o seu código-fonte, que lê o fonte daquela página HTML, ele vai saber que ali é o lugar do cabeçalho e não de um parágrafo, onde você vai colocar um texto maior, ok? Sempre use as tags apropriadas, como H1 para cabeçalhos e P para parágrafos. O tamanho da fonte pode ser absoluto ou relativo. O que significa isso? O tamanho absoluto, ele define o texto para um tamanho específico. Então, quando eu digo assim, font size 5px, essa fonte ela vai ocupar 5 pixels em qualquer situação, tá? E não permite ao usuário mudar o texto de todos os navegadores. Isso é ruim para acessibilidade, ok? Quando você utiliza esse tipo de fonte em tamanho absoluto, sites que tenham ferramentas para quem tem baixa visão, esse problema de baixa visão, eles podem não se adequar ao, a essas pessoas que necessitam dessas ferramentas de acessibilidade, ok? O tamanho absoluto é útil quando o tamanho físico da saída é conhecido. Então, por exemplo, só se usa tamanho absoluto quando você, por exemplo, sabe que aquela visualização daquele seu site, ela vai ser utilizada em dispositivos nas quais você sabe o tamanho. Por exemplo, em monitores de computador, tá? Então, se você faz um site que você sabe que o que você quer que ele só seja visto em monitores de computador, você pode utilizar o tamanho das fontes em formato absoluto, ok? E o tamanho relativo. Define o tamanho relativo aos elementos ao redor, certo? Permite ao usuário mudar o tamanho do texto nos navegadores. Então vamos ver definindo o tamanho da fonte com pixels. Definir o tamanho do texto com pixels te dá total controle sobre o tamanho do texto.
Se você usa pixels, você ainda pode usar a ferramenta de zoom para modificar o texto de toda a página, ok? Então, por exemplo, H1 eu coloco aqui um font size 40 pixels e o H2 font size 30 pixels. Isso aqui é interessante não mexer. Eu estou dando esse exemplo aqui, mas é interessante que você não mexa nisso, a não ser que você queira que todos os cabeçalhos da sua página, porque o cabeçalho ele tem um tamanho de fonte X. Mas se você quiser modificar isso, por exemplo, colocar um cabeçalho H1 com um tamanho de fonte, digamos, maior que 40 pixels, é uma fonte enorme, você pode fazer isso. O importante é que você utilize para cabeçalho o H1, para a pessoa saber quando lê o seu código de que aquele cabeçalho é, de que aquela palavra ou aquela frase que está sendo dita é um cabeçalho, tá? E no caso dos parágrafos, a fonte vai ser 14 pixels, certo? EM, esse aqui é a unidade que você quer utilizar para que os usuários possam mudar o tamanho do texto, tá? Muitos desenvolvedores usam ao invés dos pixels. Um EM é igual ao tamanho de fonte usual, ou seja, o tamanho 1EM é o tamanho de fonte padrão do navegador. Se você não define o tamanho da fonte, o navegador lhe mostra um tamanho padrão. Isso equivale a 1EM, tá? O tamanho de fonte nos navegadores geralmente é 16 pixels, certo? Quando você coloca a propriedade 1EM, significa que você está usando 16 pixels. Então, tamanho padrão de 1EM é 16 pixels. O tamanho pode ser calculado de pixel para através da fórmula pixels vezes 16 dividido por 16 é igual ao EM, ok? Então, por exemplo, se eu coloco aqui 30 pixels dividido por 16, vai dar 1 ponto alguma coisa M, certo? Então, por exemplo, H1 eu posso dizer que o tamanho da fonte é 2.5 EM, significa que essa fonte é 40 pixels, tá? Ou seja, é 40 pixels dividido por 16, dá 2.5 EM, tá? O H2 eu posso dizer que é 1.875 EM, assim por diante. É muito utilizado exatamente porque você consegue modificar esse tamanho. Então, no exemplo anterior, o tamanho do texto é em EM e o mesmo dos exemplos com pixels. Entretanto, com o tamanho EM é possível ajustar o tamanho do texto em todos os navegadores, ok? É que o tamanho de fonte é responsivo. O tamanho do texto pode ser definido com a unidade VW, que significa Viewport Width, largura da janela. Tá? É o tamanho de fonte responsivo. Dessa forma, o tamanho do texto seguirá o tamanho da janela do navegador. Por exemplo, se eu coloco que o font size é 10 VW, Hello World, dependendo da tela que você utiliza, essa fonte vai ser redimensionada. Ela é responsiva, tá? Então vamos ver aqui exemplos de fontes. Vamos para o nosso VS Code, tá? E a gente aqui vai ver alguns exemplos de fontes, ok? Então, vou colocar aqui, eu vou fazer o estilo diretamente aqui no site, tá? Então, por exemplo, esse P aqui, eu posso dizer que o tamanho da fonte, ele é 14px, tá? Eu posso colocar um outro parágrafo desse dizendo que a font size é 2.785 EM, tá? E eu posso colocar um outro parágrafo, pode ser o mesmo. Posso colocar um outro parágrafo dizendo que o font size dele é, é responsivo, tá? Posso dizer que o font size dele eu posso colocar como 15 VW, tá? Então, se eu
for lá no meu navegador, se eu lá for no meu navegador e der um, eu tenho aqui, ó, as minhas fontes, tá? Veja bem o que é que acontece. Aqui eu tenho a primeira fonte que eu fiz, né? A segunda fonte que eu fiz com o EM e a terceira fonte que eu fiz. Agora veja bem o que acontece quando eu começo a diminuir o tamanho da fonte. Vocês podem notar o seguinte: as duas primeiras fontes que eu formatei, elas não mudam o tamanho, elas vão mudando os seus alinhamentos, tá? Já essa última fonte, olha o que é que acontece com ela. Ela vai diminuindo a partir do momento que eu diminuo o tamanho da tela, ok? Então essa é a diferença entre o VWidth e o width comum, ok? Então, os dois primeiros exemplos, vou voltar lá para a nossa apresentação, os dois primeiros exemplos são de fontes não responsivas, tá? Tanto o EM quanto o PX são fontes que não são responsivas. Já o VW, quando você utiliza, é uma fonte de tamanho responsivo. Ela vai se adaptar ao tamanho da tela, ok? Agora nós vamos ver os links. Nós podemos também estilizar links, que é o nosso conhecido, a nossa conhecida tag A, né? No links podem ser estilizados de várias formas. Os links podem ser estilizados com qualquer propriedade de CSS. Aquelas propriedades que todos nós já conhecemos, tá? Color, font family, background, tudo aquilo que você pode formatar um CSS Box pode ser utilizada no links também, na tag A do link, né? Além disso, os links podem ter estilos diferentes dependendo do estado em que se encontram, ok? Por exemplo, quando eu digo o A, ele é um elemento de link, tá? Mas se eu indico o estado de um link, então é um link normal não visitado. Então eu posso criar uma propriedade CSS que ela mostre o link de tal forma quando ele ainda não for visitado, ok? Esse é um link novo. Já o A visited, A dois pontos visited, eu estou dizendo que todo link que já foi visitado, ele tem uma característica Y, diferente da do link. A gente já tem isso mais ou menos nos navegadores, por exemplo, quando nós temos uma página HTML padrão, sem estilização, o link geralmente ele aparece azul, com um tracinho embaixo, não é isso? Quando você clica nesse link, que você dá um refresh naquela página onde você clicou o link, ele aparece roxo. Geralmente nos navegadores são assim. Tá? A mesma coisa a gente pode formatar isso. A gente posso dizer que o link eu não quero de cor azul, eu quero de outra forma. E eu posso dizer que o link novo seja de uma cor X e posso dizer que o link visitado seja de uma cor Y e com fundo X ou Y, tá? Posso modificar isso também. E o hover, a propriedade hover, o estado, é quando você passa o mouse por cima do link. Veja bem, essa característica hover, ela está presente em grande parte dos elementos HTML. Por exemplo, eu posso ter um hover em um parágrafo, eu posso ter o hover em uma div, eu posso ter o hover em um cabeçalho, eu posso ter o hover em uma tabela. Quando eu passo por cima de uma linha de tabela, ele pode mudar a cor daquela linha, tá? E assim por dentro. Então essa característica hover, ela é utilizada em grande parte dos elementos HTML, ok? E a active é quando o link no momento que ele é ativado. Digamos o seguinte, você tem um link lá que não foi visitado não importa. Quando você clica em cima do link, você quer que o CSS faça alguma modificação. Por exemplo, eu tenho um link que o pano de fundo dele seja branco, mas quando eu clico ele fica vermelho, o background dele, tá? Eu posso usar nessa característica active, ok? Então vamos ver aqui, por exemplo, alguns exemplos, né? Eu tenho o link, a link,
em que a cor dele, a cor da fonte dele é vermelha. Estou mudando a cor do alink, tá? Então o link não visitado, ele vai ter a cor vermelha. Já o link visitado, ele vai ter a cor verde, tá? E o link, quando eu passar o mouse por cima dele, ele vai ter a cor hot pink. E o link, quando eu ativar, ele vai ter a cor azul, certo? Então, todos, você vê que aqui é pelo comportamento, pelo estado em que o link se encontra, ok? Então, quando definir estilos para vários estados link, deve-se seguir as regras abaixo. A hover sempre deve vir após a link e a visited, tá? Você não pode definir hover antes de definir link e visited, tá? Senão ele não vai modificar o que está aqui, ok? Então ele sempre, toda vez que você definir esses estados, o hover ele sempre deve vir após esses dois estados aqui. A definição active ela só deve vir após a hover, senão essa definição não funciona, ok? A propriedade, e existe a propriedade, que é aquela propriedade text decoration que a gente viu, ela define a apresentação ou não de um sublinhado no link, tá? Então, por exemplo, digamos que no link não visitado eu quero que o link não tenha aquela linha embaixo. Então eu coloco como text decoration none, certo? E no hover, quando você passa por cima, ele coloca a linha, que é o underline, ok? Então, antes de a gente ir para tabelas, vamos aqui no nosso VS Code e vamos fazer alguns testes aqui, ok? Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma nova div id igual a links, ok? Nessa div eu vou criar vou colocar um href para lugar nenhum, tá? Só para teste. Aqui eu boto link não visitado, tá? Aqui eu coloco um link visitado, certo? E aqui, pronto, link não visitado, link visitado. Ok. Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer aqui que a link, ele vai ter o text decoration. Text decoration none, tá? E o color, a cor dele, eu quero que seja, vamos dizer, verde. Color green, certo? Então esse é o link não visitado, tá? Já o a visited, eu quero que ele tenha text decoration, tá? Por isso que eu não vou colocar nada aí. E quero que a cor dele seja vermelha. Beleza. Então, quando eu colocar isso, vermelha. E eu quero que quando o link seja ativo, quando o link seja active, eu quero que a cor dele seja yellow, amarelo, ok? Então nós vamos temos três aqui, visited, active e o hover. O hover tem que estar antes do hover. Eu vou dizer que o background color vai ser blue, tá?
Então aqui eu coloquei na minha div dois links, ok? Salvei. Vamos lá para o meu navegador. Ok? Então quando eu vou aqui para o navegador e dou um lá embaixo, estão lá embaixo. Então link visitado e não visitado. Como os dois estão não visitados, tá? Então eles ficaram aqui, ó. Quando eu estou passando o mouse por cima, você vê que a cor de fundo dele já está azul, tá? Quando eu clico, você vê que ele ficou amarelo. Por quê? O Active. Cliquei no link, ele voltou para a página e está aqui os dois links. Ah, porque eu coloquei. É porque os dois estão indo para o mesmo endereço, né? Eu coloquei o asterisco no jogo da velha lá, então para eles são os dois endereços, eu já visitei, tá? Mas vocês podem notar que os dois ficaram vermelhos, que são visitados, né? Porque os dois estão indo para o mesmo endereço. E eles mudaram a cor. Eles estavam verdes, ficaram vermelhos. Quando eu clico no link, ele fica amarelo, tá? E quando eu passo por cima, ele fica com o fundo azul, ok? Então vamos voltar para a nossa apresentação para a gente agora ir para a parte de tabelas, ok? Então definir o link, tudo isso a gente já viu. Então tables. Na parte de tabelas, nós temos várias modificações para fazer, várias estilizações de tabelas, tá? As tabelas do HTML são bastante melhoradas usando o CSS. Com o CSS, podemos especificar bordas, alinhamento, tamanho e responsividade, ok? Além dos atributos já vistos, tais como cores, fontes, cores de fundo, comportamentos, tamanhos verticais e horizontais, etc., nós podemos também especificar bordas de tabela, CSS, tá? Utilizando a propriedade border, aqui está um exemplo de uma tabela com borda. Veja bem, quando nós definimos uma tabela e não especificamos quais são as bordas por padrão são invisíveis, ok? Então a tabela vai aparecer completamente sem borda, sem nenhum tipo de borda. O exemplo abaixo especifica uma borda sólida para table. Tá vendo essa bordinha aqui que está cercando toda a tabela? Então ela está especificada para a borda table. TH, se você está usando TH na sua tabela, que é o padrão você usar, se você utiliza a propriedade table borders para TH, ele também vai colocar uma borda nesse cabeçalho dele, tá? E o TD, que é cada célula, ele vai também colocar uma borda aqui, ok? Então, eu posso definir, agrupar, lembra que a gente falou sobre agrupamento de CSS, eu posso agrupar vários CSS, várias formatações em uma linha só. Então eu posso dizer que tanto o elemento table como o elemento TH quanto o elemento TD, eles vão ter borda de um px sólido, ok? Então ele vai criar essa tabelinha daqui. Tabelas full width, ou seja, são tabelas que cobrem todo o espaço da tela, ok? No exemplo acima, a tabela pode ficar pequena em alguns casos, como a gente mostrou aqui, tá? Você vê que a tabela eu criei ficou com esse tamanho pequeno. Só que eu quero que essa tabela não fique tão pequena, ela pode ocupar o tamanho da tela toda, tá? Se você precisar que a tabela ocupe a largura inteira de tela, basta adicionar a propriedade width e estipular o valor para 100%, ok? Então, se você colocar o width 100%, ele vai pegar todo o espaço do navegador, né? Da janela da sua tela, tá? Border collapse é o seguinte, a gente notou nos exemplos anteriores que apesar de determinarmos que as bordas sejam sólidas, elas parecem com a aparência de dupla, né? Por quê? Porque
cada elemento que eu determinei vai ter a sua borda. Então, o que é que acontece? Quando eu faço isso, ela fica com um jeitão como quem está dupla a borda. Só que eu não quero aquilo, eu quero que fosse uma linha simples. Para isso, nós temos a propriedade border collapse. O que significa isso? Que eu vou pegar todas essas bordas que estão aparecendo e vou mesclar elas, tá? É isso porque cada elemento desenha a sua borda, ou seja, a table tem uma borda, que é aquela borda ao redor de toda a tabela, o TH desenha as suas bordas e o TD desenha a sua, tá? Então eu posso fazer o seguinte, para que a borda de todos esses elementos se unam, ou seja, a aparência seria uma borda única, precisamos informar a propriedade border collapse, tá? Então naquela mesma formatação que eu fiz todos os elementos da tabela, eu digo que a borda é um PX sólido, o tamanho é 100% e o border collapse é igual a collapse, tá? Então, o que é que vai acontecer com essa tabela? Ela vai ficar com as bordas finas, únicas, tá? Vamos testar antes de ir para o alinhamento. Vamos lá no nosso VS Code e vamos testar isso aqui. Vou criar aqui uma tabela, tá? Vou criar aqui agora, tá, um div id tabela, tá? Só para separar, não vou estilizar nada. E aqui eu vou criar uma table, tá? Thead, é uma thead, th nome, th telefone, tá? th nascimento. Aqui eu coloco um tbody e uma linha, PD José Carlos, TD 082 87 e TD 410. Tá, duas linhas. Ok. Então, criando isso aqui, vamos lá para o nosso navegador. Quando eu entro no navegador, eu vou até tirar essas divs que estavam aqui antes. Elas estão. Vou tirar esse outline aqui. Então, quando nós vamos para o navegador, eu dou uma. Tá aqui a minha tabela aqui embaixo, tá? Você vê que ela não tem linha, não tem formatação nenhuma, não tem borda, não tem nada, né? A única coisa que diferencia, que eu sei, é porque os dados estão todos alinhados aqui, tá? Então vamos criar a nossa estilização dessa tabela. Então aqui eu chego no meu estilo, vamos lá para o nosso VS Code. Então aqui na parte de estilos, eu posso dizer aqui o seguinte, que table, th, td vão ter o que? Vamos definir primeiro a largura da nossa borda, né? Então eu posso colocar aqui o seguinte, border, um px sólido, beleza? Então vamos, se a gente for lá para o nosso navegador e colocar, fazer o refresh, opa, já temos aqui as nossas bordas, tá? Só que eu não quero dessa forma, eu quero que as bordas fiquem simples, né? Fique de borda simples. Então a gente volta lá para o VS Code. O que é que eu digo aqui?
borda, colapse, colapse, ok? Voltando para o navegador, refresh, as bordas estão simples, tá? Então, foi o que ele fez, ele mesclou essas bordas aqui. Então nós podemos ter uma tabela, você vê que a tabela eu não coloquei de tamanho grande, tá? Ou seja, para ela ocupar todo o espaço da tabela. Então nós temos uma tabela com bordas simples através da propriedade border collapse, tá? Vou voltar para a apresentação aqui. Então, alinhamento, né? Dentro da tabela, nós possuímos dois tipos de alinhamento. O horizontal, que define o alinhamento do conteúdo à esquerda, centro e direita, e o alinhamento vertical, que define o alinhamento do texto para cima, meio e baixo, tá? Então, para determinar o alinhamento horizontal, utilizamos a propriedade text-align, como a gente já viu anteriormente, tá? Com as seguintes propriedades: left, center, right. Isso aí é o alinhamento dentro da célula, né? O left é sempre o padrão, o center é o alinhamento ao centro, o right é a direita. Já no caso do alinhamento vertical, utilizamos a propriedade vertical align, cujos valores são top, que é o alinhamento, ou seja, a palavra, o texto, ele fica alinhado para cima, tá? Middle, o alinhamento é no meio, e bottom, o alinhamento é abaixo. O top é o alinhamento padrão, ok? Toda tabela, por exemplo, se você definir a largura da célula muito grande e o texto não ocupar essa largura, ele vai ficar alinhado sempre para cima, tá? Você pode botar ele no meio ou ele abaixo. Também tem a propriedade hover, tá? Que nós podemos utilizar para estilizar quando nós passamos o mouse por cima de um elemento da tabela, tá? Essa propriedade pode ser usada tanto para linhas como para células. Então, por exemplo, se eu defino uma TR hover, ou seja, quando eu passar o mouse por cima de uma linha, ele vai mudar a cor de fundo, por exemplo, tá? Ou para uma célula. Se eu definir para uma célula, para cada célula que eu passar o mouse por cima, ele vai mudar a cor de fundo, tá?